Olá, olá a todos, sejam bem-vindos a mais um webcast do programa Microsoft MSDN. Hoje teremos a apresentação Introdução da Arquitetura do Workflow Foundation. E quem estará ministrando, senhoras e senhores, essa apresentação é o senhor Denis Torres. Dúvidas relacionadas a esse assunto podem e devem ser colocadas nos fóruns do MSDN, dentro do tópico relacionado a essa tecnologia ou produto. Os fóruns do MSDN são ponto de encontro entre comunidade e especialistas de cada área, onde suas questões são respondidas por MVPs e colaboradores da própria Microsoft. Para os senhores acessarem os fóruns do MSDN, basta digitar em seu navegador esse endereço que aparece na parte inferior da tela, que é o http://fóruns.microsoft.com/msdn-br. Senhoras e senhores, a apresentação de hoje está sendo gravada e estará disponível para visualização em breve no site do Media Center do MSDN. Aliás, o novo site do Media Center do MSDN. Falando em novidades, eu gostaria de mostrar as novidades do MSDN primeiro para vocês, antes de iniciarmos propriamente dito o webcast do Sr. Denis. Eu gostaria de mostrar para os senhores a nova página home do MSDN, como os senhores estão vendo, com um novo layout, acompanhando o layout da Microsoft Corporation, ou seja, da Microsoft Estados Unidos, onde os senhores estão vendo aqui na parte superior da tela, destaque para artigos, uma barra de navegação muito mais fácil, onde os senhores irão achar os tópicos, os assuntos que os senhores desejam procurar, e mais alguns informativos aqui na parte da direita, ok? Essa página está totalmente reformulada, como eu disse anteriormente, e para os senhores acessarem a nova página home do MSDN, basta digitar em seu navegador esse endereço aí que coloco destacado com a flecha azul na parte de baixo, que é o microsoft.com/brasil/MSDN. Gostaria de mostrar também a nova página de eventos, que eu coloco aqui com essa flecha em azul, que eu vou mostrar agora no novo slide, essa nova página de eventos do MSDN. Gostaria de mostrar aos senhores que o seguinte, para os senhores acharem uma grade completa dos próximos webcasts, os senhores procurem aqui nessa parte da direita, nessa coluna da direita. Também, como eu disse anteriormente, essa nova página de eventos está acompanhando a nova tendência, o novo layout da Microsoft Corporation, ou seja, a Microsoft Estados Unidos. Aqui nessa coluna da esquerda, temos toda uma agenda completa dos eventos presenciais da Microsoft MSDN e aqui em cima os destaques, ok, senhoras e senhores? Gostaria de contar uma novidade, uma curiosidade para os senhores, que se os senhores rolarem a tela para baixo desta nova página de eventos, os senhores irão encontrar lá no final o link para a nova página do Media Center, aonde a gravação desse evento estará depositado e gravações de webcasts anteriores já estão lá depositados. E a página de eventos do MSDN é essa, que aparece na parte inferior da tela, que é a microsoft.com/brasil/eventos.mspx. Senhoras e senhores, agradecemos a presença de todos e convido o palestrante, o senhor Denis Torres, para iniciar sua apresentação. Senhoras e senhores, tenham todos um excelente evento. Senhor Denis, por favor, comece. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Nós vamos estar falando hoje sobre a arquitetura do Workflow Foundation, que é um dos elementos do novo Framework 3.0. Primeiramente, uma rápida apresentação. Eu atuo como líder do grupo de usuários DevAspNet, dos grupos Get Windows e DevSQL e diretor da Buffalo Informática no Rio de Janeiro. O que nós vamos ver hoje? Nós vamos ver o que é um Workflow, o que é o Workflow Foundation e a sua influência no mercado de desenvolvimento. Vamos ver uma pequena demonstração. Depois nós vamos falar bastante sobre a arquitetura de execução do Workflow Foundation. Muita gente que já esteve em palestras do Workflow Foundation, às vezes no final da palestra saiu me perguntando, mas como isso vai rodar? Como é a arquitetura disso? É nisso que eu vou me focar nesse webcast, a arquitetura de execução do Workflow Foundation. Então, o que é um workflow? O workflow basicamente é um processo de negócio, um fluxo de acontecimentos.
certo? Através dos quais os dados são transformados para chegar a um determinado resultado. Basicamente, é um determinado fluxo de acontecimentos de negócio que gera uma transformação nos dados. Todo processo de negócio é, por natureza, um workflow. Uma venda, por exemplo, tem um fluxo de acontecimentos para que a venda ocorra. Todo processo de negócio, naturalmente, é um workflow. Workflows podem ser desenvolvidos com a codificação tradicional. Ou seja, vendas, normalmente, a gente faz sem precisar recorrer a ferramentas de workflow. Por quê? Primeiro, porque são caras. Segundo, porque nem sempre um processo fica mudando frequentemente. Só que existem algumas aplicações onde os processos mudam com muita frequência. São essas aplicações que precisam recorrer a ferramentas de workflow. Ferramentas que permitam que o processo, a sequência de fluxo do processo, seja alterada facilmente. O desenvolvimento tradicional se torna inadequado quando esse fluxo é grande e ou se altera com muita frequência, quando o fluxo do processo se altera com muita frequência ou quando é um fluxo muito grande. Então é necessário uma ferramenta de workflow. E agora nós temos uma ferramenta de workflow no sistema operacional, no Framework 3.0. Nós temos o Workflow Foundation atuando como uma ferramenta de workflow. Trabalhos simples são feitos com programação tradicional. Trabalhos complexos com ferramentas de workflow de terceiros. É o que nós tínhamos antes do Workflow Foundation. Então, o Workflow Foundation vai fazer o quê? Ele vai substituir ferramentas de terceiros? Não. O Workflow Foundation não vai substituir ferramentas de terceiros. O que vai acontecer agora que nós temos um ambiente de workflow gratuito integrado no sistema operacional? O Workflow Foundation vai integrar a confecção de um maior número de aplicações. Muitas aplicações que antes precisavam que os processos de negócio fossem mais dinâmicos, mas não podiam ter isso por causa do custo das ferramentas de terceiros, que eram muito caras, vão ter esse recurso agora através do Workflow Foundation integrado ao Framework 3.0. As aplicações de terceiros vão ter no Workflow Foundation, certo? Recursos de workflow no sistema operacional. Certo? Então elas vão poder melhorar a sua qualidade, melhorar os recursos que essas ferramentas de terceiros, certo, oferecem. Então o Workflow Foundation não vem de todo substituir ferramentas de terceiros. Ele vem fornecer uma base muito mais sólida para que as ferramentas de terceiros forneçam muito mais recursos para o desenvolvimento de aplicações. Onde se localiza aí o Workflow Foundation? Nós temos aqui o .NET Framework 2.0, sobre ele o .NET Framework 3.0, que são a adição de 4 recursos no framework. Presentation Foundation, Windows Communication Foundation, e aí nós temos o nosso Windows Workflow Foundation, que é sobre o qual nós estamos falando no momento. E o Card Space. Funcionamento do Workflow Foundation. O Workflow Foundation possui o que é chamado de um Workflow Runtime. O Workflow Runtime controla toda a execução do workflow. Quando eu falo workflow, eu estou falando de um determinado fluxo. Por exemplo, uma determinada venda. O Workflow Runtime controla a execução do fluxo para aquela venda, que chamamos de uma instância de um workflow. Cada ocorrência do workflow, início, meio, fim, é uma instância do workflow. E o Workflow Runtime precisa de um processo hospedeiro, precisa de um host.
Ou seja, nós precisamos criar uma aplicação que hospede o Workflow Runtime. Pode ser uma aplicação Windows, uma aplicação web. Nós temos que criar uma aplicação que funcione como host, como hospedeiro do Workflow Runtime. Bem, para começar, vamos ver uma demonstração disso. Vamos ver um primeiro workflow, exatamente para sabermos do que nós estamos falando e depois nos aprofundarmos na arquitetura do Workflow Foundation. Compartilhando a minha tela com vocês. Aqui eu já estou no Visual Studio. Vou criar um novo projeto com o Workflow instalado, certo? Eu tenho aqui a opção Workflow e eu vou criar um Sequential Workflow Library, uma biblioteca de um workflow sequencial. Existem fluxos sequenciais e fluxos de state machine, fluxos baseados em eventos. Eu vou demonstrar um fluxo sequencial que é o mais simples. Aí está. Nós temos toda uma interface gráfica para a montagem do nosso fluxo do Workflow Foundation. Mas meu primeiro passo vai ser entrar em código. Esse meu primeiro fluxo, que vai ser como um equivalente de um Hello World, ele vai receber um parâmetro. Então, eu estou definindo uma variável decimal e definindo uma propriedade para que ele possa receber esse parâmetro. Reparem bem no nome desta propriedade. Mais tarde nós vamos usar o nome dessa propriedade. Esse nome da propriedade vai ser muito importante. Estou salvando o que eu fiz até agora. Ele já gravou. Ok. Agora vamos começar a montar um fluxo. Na Toolbox eu vejo vários elementos de fluxo de um workflow. Eu vou pegar um elemento if-else. If-else activity. Eu vou dar um name para essa atividade de testar valor. E eu tenho aqui branches, ou seja, os lados do if, como se fosse o if e o else. Nesses branches eu também dou um nome para cada branch do if. Testar valor baixo. Dei um nome para esse primeiro branch. No segundo branch, eu vou chamar de testar valor alto. Ok. E aqui nós temos a condição. Eu posso criar uma condição via código ou posso criar uma condição declarativa. Vamos criar uma condição declarativa. Ele me pede um nome para a condição. Vou dar um nome para a minha condição. Condição valor baixo. E vou montar minha condição. Observem que apesar de eu ter escolhido um projeto em VBNet, a sintaxe de montagem da condição permanece em uma escrita de C#. A condição é montada com uma sintaxe de C#. Se o valor for menor que 500, ele é um valor muito baixo. Agora eu vou para o branch testar valor alto. Condition. Declarative Rule Condition. CD valor alto. Observe o seguinte, se eu esqueço de alguma coisa, ele coloca um sinal vermelho aqui, já me avisando que existe algo incompleto na configuração desse branch.
eu vou colocar a expressão this ponto valor for maior que 10.000, o valor está muito alto. Ah, mas eu quero um sinão. Menor que 500 é muito baixo, maior que 10.000 é muito alto. E o sinão? Eu vou no testar valor, clico com o botão direito e seleciono Add Branch. Adicionei um novo branch. Esse novo branch vai ficar sem condição, porque ele vai ser o sinão valor bom. Certo? Não tem uma condição. E agora eu vou determinar o que vai ser feito em cada caso. No caso do valor baixo, no caso do valor alto e no sinão. Eu vou pegar um elemento code e jogar um elemento code para dentro de cada branch. E ele já aparece com um símbolo vermelho. Por quê? Porque eu não codifiquei ainda. Eu tenho um elemento code e não tenho código. Code activity valor baixo. Aí ele vai executar um código que eu tenho que criar. Eu vou criar esse código dando um nome, mensagem, valor baixo e dando um enter. Ele me leva para a janela de código. Mensagem, valor baixo. Certo? Como eu quero utilizar de forma bem simples, eu quero simplesmente fazer um message box, eu vou fazer uma referência para o namespace System Windows Forms. Essa referência não existe por default. Então, fazendo a referência para o namespace System Windows Forms, e aqui vou colocar a message box, valor muito baixo. Pronto. Volto para o design. Ó, sumiu a exclamação. No segundo code activity, CA, valor alto. Execute code, valor mensagem, valor alto. MS Box, muito alto. E no terceiro code activity, mensagem, valor bom. MS Box, valor bom. Pronto. Agora eu quero executar esse workflow. Como eu citei no início, eu preciso de uma aplicação que atue como host desse workflow, como aplicação hospedeira desse fluxo, desse workflow. Então eu vou adicionar no meu projeto um novo projeto que vai ser uma Windows Application. Tá aí. Adicionei uma nova Windows Application. Toolbox, vou colocar aqui um botão e uma test box para a gente digitar os valores. TXT valor, CMD calcular, calcular. Pronto, aí está. Agora eu preciso de algumas referências. Primeiro eu preciso de uma referência ao próprio workflow. Project, Workflow Library 3. Agora eu preciso de uma outra referência ao Workflow Runtime. System, Workflow Runtime.
Ok. Vou definir uma variável no código WR assistant.workflow.runtime. Já faço new nessa variável. Essa variável fica a nível de form porque eu vou startar o runtime uma única vez. Runtime.workflow runtime. Ela fica a nível de forma porque eu vou startar o runtime uma única vez. Vamos ver no código do botão como é que eu vou fazer isso. If WR is started, se ele já está startado ou não está. Se not is started, then WR start runtime. Startei o runtime. Certo? Agora eu preciso passar os parâmetros para o meu workflow. Para passar o parâmetro, o valor para o meu workflow, eu crio uma variável como sendo do tipo System Collection Generic Dictionary, do tipo string, uma key string, e o segundo tipo object. Eu vou dar um new nessa variável. Pronto. Agora adiciono o parâmetro add valor. Lembram que eu disse que eu ia usar o nome daquela propriedade em outro lugar? Exatamente. Eu estou passando nesse generic dictionary o valor daquela propriedade. Esse valor aqui tem que ser exatamente o nome da propriedade que eu criei dentro do meu workflow. Vírgula, setType de txt valor.test, vírgula, decimal. O segundo parâmetro do meu dictionary é object. Se eu não tipar esse parâmetro avisando que ele é um decimal, exatamente o mesmo tipo da propriedade, eu vou receber um erro. Eu não posso contar aqui com a autoconversão do VB, senão eu vou receber um erro. Ok, com isso eu preparei o workflow runtime e preparei o parâmetro. Agora eu preciso preparar uma instância do meu workflow, ou seja, um fluxo está acontecendo, aconteceu a digitação de um número. Então eu vou criar uma instância do workflow. WI as system workflow runtime workflow instance. Não dei new. WI é igual a WR.create workflow. Ele pede qual é o tipo do workflow. Get type. Workflow Library 1. Observe, é o nome do meu projeto de workflow. Workflow Library. Ele salvou como 3, mas é Workflow Library 1. Workflow Library 1. Certo? Ele mudou o nome ao salvar. Vírgula. Quais os argumentos? Eu passo dic. Minha variável dic que contém os argumentos do workflow. Observe um código por inteiro e eu faço wi.start. Ok. Setar a minha Windows Application como Startup Project e fazer a execução. Aí está. Então, se eu digito um valor 10, calcular, o valor está muito baixo. O workflow decidiu isso para mim. Se eu digito um valor de 10, de 100 mil, calcular, o valor está muito alto. O workflow decidiu isso para mim. E se eu digito o valor 1000, valor bom.
O ganho que nós temos com o Workflow Foundation é a forma gráfica de poder especificar o fluxo de negócio e a facilidade de especificar fluxos de negócio complexos e de darmos manutenção a fluxos de negócio complexos. Essa é a nossa vantagem no uso do Workflow Foundation. Vamos voltar aos nossos slides. Aqui vocês têm a sequência de código que eu fiz, a criação do Workflow Runtime, verifiquei se estava startado, exatamente a sequência de código que eu fiz na demonstração. Agora vamos nos aprofundar um pouquinho mais. O hospedeiro, o host do Workflow, vai ter que estar online 24/7 para controlar as instâncias do Workflow. E se eu tiver um fluxo que não é instantâneo? E se eu tiver um fluxo de aprovação de documentos que leva dias para acontecer e que depende de interação humana? O hospedeiro vai ter que estar 24/7 online, no ar. O que acontece se a máquina rebutar? Certo? E aí? O que acontece se a máquina rebutar? É aí que entra o serviço de persistência do Workflow Foundation. O Workflow Runtime utiliza vários serviços adicionais, serviços que nós podemos anexar ao Workflow Runtime e que vão manipular a execução das instâncias de Workflow. Entre esses serviços, nós temos os serviços de persistência, que é o serviço que vai guardar o estado de um determinado fluxo, o estado de uma determinada instância, na base de dados. O estado dessa instância vai ser guardado na base de dados e, posteriormente, quando necessário, vai ser lido de volta para a memória. As instâncias do Workflow são persistidas na base sempre que entram em modo de espera. Ou seja, quando a instância está esperando uma ação do usuário, imediatamente ela é persistida em banco, certo? E sai da memória. Certo? A instância volta para a memória quando o usuário realiza a ação que aquela instância está aguardando. As instâncias são eliminadas do banco quando o workflow se encerra. Quando o fluxo se encerra, as instâncias são eliminadas do banco de persistência. É necessário criar o banco, utilizando dois arquivos. SQL Persistent Set Schema, que cria as tabelas, e SQL Persistent Set Logic, que cria as Stored Procedures do workflow. Nenhum desses dois arquivos cria o banco. Você tem que criar a base de dados e dentro da sua base de dados rodar esses dois arquivos que têm as instruções do SQL Server para fazer a criação das tabelas e das Stored Procedures para o Workflow Foundation utilizar. Esses dois arquivos encontram-se dentro do diretório do Workflow Foundation, que fica dentro do diretório do Framework 3.0, no seu diretório Windows. O serviço de persistência pode ser configurado por arquivos de configuração do host. Ou seja, eu posso criar um appconfig ou um webconfig que contenha a configuração do serviço de persistência, determinando que vai ser utilizado o serviço de persistência. Ou por codificação. Quando eu faço new no Workflow Runtime, eu posso codificar a configuração do serviço de persistência, adicionando o serviço de persistência ao Workflow Runtime. Aqui nós temos um exemplo de arquivo de configuração do host.
certo? Eu destaquei, deixei destacado aqui a parte de services, certo? Onde está adicionado, certo? O SQL Workflow Persistent Service. Eu resumi esse conteúdo, tá? Acabei em um slide, observem 3 pontinhos. Então, para vocês utilizarem isso, vocês vão precisar pegar esse conteúdo no site da Microsoft. Não é difícil achar buscando por configuração do workflow, certo? E eu resumi aqui e destaquei o serviço de persistência. Aqui tem um gráfico interessante mostrando como esse runtime é executado. A gente tem a aplicação host. Dentro da aplicação host, a gente tem o app domain. Um application domain criado pela aplicação host. Em cada application domain, eu só posso ter um runtime. Isso é uma limitação do Workflow Foundation. Eu não posso ter 2 runtimes no mesmo app domain e não teria por que ter 2 runtimes no mesmo app domain. Eu só posso ter um runtime por app domain. E aí vem os serviços desse runtime, certo? Timer Service, um serviço para controlar tempo. Se eu colocar uma atividade de delay no workflow, por exemplo, espere o uso por 3 dias até o usuário dar a resposta. Então eu tenho um Timer Service que vai controlar essa atividade de delay. Esperar 3 dias ou até que o usuário dê a resposta. Serviços para controle transacional e controle de multithreading. Serviço de persistência, que foi o que eu acabei de citar. E serviço de tracking, para que eu possa rastrear o que está acontecendo com o fluxo do meu workflow. Para que eu possa rastrear e depurar cuidadosamente o que está acontecendo nas instâncias do meu workflow. Então, como é que vai funcionar o processo de hosting do meu workflow? Vamos ver, nós podemos ter vários cenários de hosting. Vamos ver alguns cenários de hosting. Eu tenho aqui o SQL Server, que vai funcionar como banco de persistência. Eu posso ter aqui um Windows Service, um serviço Windows e um Smart Client se comunicando com esse serviço Windows. Ele pode estar usando alguma tecnologia antiga, como .NET Remote ou Com Plus, ou pode estar usando alguma tecnologia nova, como o Windows Communication Foundation, por exemplo. Certo? Então, o Smart Client se comunica com o Windows Service. O Smart Client start o workflow, o Windows Service start o workflow. Quando chega num ponto do workflow em que ele está aguardando que o usuário faça alguma coisa, ele guarda o workflow na base do SQL Server e tira o workflow da memória. No momento em que o usuário faz a ação que estava sendo aguardada, esse Windows Service identifica a instância de workflow a que aquela ação se refere, busca o workflow de volta para a memória e dá continuidade à execução daquele fluxo. Dá continuidade ao fluxo do workflow. Podemos também hospedá-lo dentro de uma aplicação ASP.NET. O mesmo procedimento estaria acontecendo na aplicação ASP.NET, certo? E o usuário, via browser, estaria acessando o nosso workflow na aplicação ASP.NET. E o mesmo procedimento de persistência estaria acontecendo na aplicação ASP.NET. Ou poderíamos hospedá-lo num Web Service do IS, certo? Que aí nós poderíamos chamá-lo por um Smart Client. Um Smart Client chama o Web Service e faz uso do workflow. Ou então uma aplicação web chama o Web Service e faz uso do workflow. Poderíamos usá-lo tanto no Smart Client como no ASP.NET. Nesse caso, hospedando o workflow no Web Service, eu posso criar o Web Service
e me responsabilizar pelo runtime, ou eu posso usar um serviço de publish que existe no próprio workflow. No próprio workflow existe um serviço de publish pelo qual eu posso estar publicando o workflow como um web service. Eu tenho essa opção. Ok. Outra forma de hosting são simplesmente smart clients isolados. Smart clients totalmente isolados que compartilham uma mesma base de negócio. Por exemplo, todos esses smart clients poderiam estar usando a base do Northwind. Certo? Poderiam estar usando o mesmo workflow. Cada smart client vai ter o seu runtime, vai ter o seu workflow runtime. Certo? Só que a configuração do workflow runtime em cada smart client vai estar apontando para o mesmo banco de persistência dentro do SQL Server. O mesmo banco de persistência vai ser usado por todos os smart clients. Então, o que acontece? Imagina que esse smart client starta um determinado fluxo. Certo? Então, isso starta o fluxo é rodado, um pedaço do fluxo é rodado neste client. O fluxo, nesse caso, está rodando nesse client. Esse fluxo gera atualizações na base de dados, na base Northwind, por exemplo, gera várias atualizações na base de dados. O fluxo do workflow decide que atualizações gerar na base de dados, decide quais atualizações vão ser necessárias gerar na base de dados. Certo? Ok, então chega num ponto em que ele precisa de uma resposta de um outro usuário. O workflow decide que precisa de uma resposta de um outro usuário. Então o workflow para e persiste o fluxo na base de dados. O outro usuário tem a aplicação que lê a base Northwind. E lendo a base Northwind, ele vai descobrir, opa, tem um documento aqui no Northwind esperando uma resposta minha. Certo? Tem um documento aqui na base Northwind que está esperando uma resposta minha. Certo? Então ele faz a resposta, gera a resposta, reiniciando o fluxo no workflow runtime. O workflow runtime vê que o fluxo está sendo continuado e pega do banco de persistência, que é o mesmo, o workflow. E dessa forma ocorre a comunicação entre os vários smart clients diferentes. Ok. Comunicação com a aplicação. O workflow precisa se comunicar com a aplicação. Certo? Ou seja, o fluxo precisa realizar tarefas que estão fora do domínio do fluxo, que ele desconhece. Por exemplo, atualizar a base de dados do Northwind. O fluxo precisa passar instruções para a aplicação. A aplicação precisa se comunicar com o workflow. A aplicação precisa fazer uma comunicação com o fluxo. Por exemplo, quando o usuário quer aprovar ou rejeitar um determinado documento, a aplicação está se comunicando com o fluxo. Então, precisa haver essa comunicação entre o workflow e a aplicação durante todo esse procedimento, durante todo esse processo. Como essa comunicação é feita? É utilizada uma interface em comum, que tanto a aplicação como o workflow vão utilizar essa interface. O workflow faz uma referência a essa interface. A partir do momento que o workflow faz uma referência a essa interface, eu passo a poder utilizar essa interface dentro da montagem do fluxo. Já já eu vou citar alguns elementos que eu uso nessa interface. A aplicação, ela também faz referência a essa interface. E o que a aplicação faz? A aplicação cria uma classe que faz a implementação dessa interface.
A aplicação implementa a interface. Certo? E aí? A interface. Eis um exemplo da interface. A interface precisa estar marcada com External Data Exchange, é um atributo da interface. A interface precisa ter esse atributo para ser reconhecida pelo workflow e ser utilizada pelo workflow. Sem esse atributo, não funciona. Nessa interface, eu vou ter métodos. Os métodos nessa interface, eles vão ser utilizados para que o workflow se comunique com a aplicação. Por exemplo, eu tenho aqui métodos aprovar relatório, rejeitar relatório, enviar relatório para análise. De acordo com determinadas condições do fluxo, o fluxo vai decidir o que ele quer fazer. E aí vai disparar os métodos dessa interface. Vai disparar o método aprovar relatório, ou vai disparar o método rejeitar relatório, ou vai disparar o método enviar para análise. Mas quem vai decidir o método a ser disparado vai ser o fluxo do Workflow Foundation. E observem que eu tenho também um evento nessa interface. O evento é utilizado pela aplicação. Por exemplo, o workflow enviou o relatório para análise e o gerente já analisou o relatório. O gerente já fez a análise do relatório, completou a análise e aprovou ou reprovou. Então eu tenho um evento, avaliou o relatório. A aplicação do gerente vai disparar esse evento. A aplicação transmitindo para o workflow que algo aconteceu, que um evento aconteceu, a avaliação do relatório já aconteceu. Agora, uma questão muito importante nessa linha do evento é que o Event Handler recebe um parâmetro personalizado, avaliou o relatório Event Args. Esse parâmetro personalizado é muito importante no funcionamento dos fluxos do Workflow Foundation. Já já a gente vai ver por quê. Então vamos lá. Continuando, comunicação com a aplicação. O Workflow dispara métodos da interface. O Workflow dispara os métodos. Ele usa uma atividade que está lá na Toolbox. Tem essa atividade chamada Call External Method. Essa atividade que está lá na Toolbox, ela vai visualizar os métodos dessa interface. E dessa forma o Workflow vai poder disparar os métodos externos da interface. Para a aplicação se comunicar com o Workflow, ela dispara os eventos da classe. O Workflow, para tratar o evento, ele usa também uma outra atividade que está lá na Toolbox. Na Toolbox, nós temos uma atividade chamada Handle External Event. Através dessa Handle External Event, o Workflow Foundation vai fazer o tratamento dos eventos da interface e vai reconhecer quando um evento da interface tiver ocorrido. Para o tratamento de eventos, é necessário um serviço a mais configurado no arquivo de configuração do host. Observem esse serviço a mais. Está aqui, External Data Exchange. Esse serviço a mais, External Data Exchange, ele é necessário para que o Workflow Foundation faça o reconhecimento dos eventos gerados pela aplicação. Quando a aplicação faz um evento, gera um evento para o Workflow, é o External Data Exchange Service que vai fazer com que o Workflow reconheça o evento que a aplicação gerou. Para que tudo isso funcione, o nosso código de start do Workflow, aquele nosso código de start do nosso Hello World, vai mudar. Observem,
Eu tenho a definição do Workflow Runtime, infelizmente a letra está um pouquinho pequena, não sei como está aparecendo para vocês. Eu tenho aqui o new do Workflow Runtime, vejo se ele está startado, até aqui a mesma coisa, defino os parâmetros, aqui eu tenho uma mudança. O que eu tenho que fazer? O Workflow Runtime, ele já é startado com base no arquivo de configurações. Então ele já vai estar configurado de acordo com o arquivo de configuração do host. Ele já vai ter o External Data Exchange Service. Então o que eu faço? Então eu recupero esse External Data Exchange Service. WR, que é o meu Workflow Runtime. Get all services. De que tipo são os serviços? External Data Exchange Service. Ele só vai me retornar um. Eu sei que ele só vai me retornar um. Mas o Get all services retorna um array. Então o que acontece? Eu indexo de 0. É o primeiro serviço que ele vai me retornar. E aí, o que eu faço? Se isso não for nosso, certo? Se isso for nosso, desculpe. Aqui eu fiz um get service lá dos controles de despesas, para verificar se o serviço de controle de despesas está habilitado. Se ele não for nosso, se o serviço não está habilitado, eu adiciono o serviço. Certo? Por que essa verificação? Imagine aquele Hello World e o clique do botão calcular. Eu posso passar por aquele clique do calcular diversas vezes. Eu não vou ficar adicionando minha instância da classe diversas vezes. Então eu verifico no meu serviço, Get Service, controle de despesas. Eu já adicionei o controle de despesas antes? Eu já fiz a adição do controle de despesas antes? Se eu já adicionei, então está tudo certo, beleza. Já adicionei. Agora, se eu não adicionei o controle de despesas, o que eu faço? New controle de despesas. O que é essa controle de despesas? Essa controle de despesas é a classe da aplicação que implementa a interface do workflow. Então nós falamos, o workflow ele está lidando com interface. O call external method apontou para uma interface. Mas como é que ele vai executar isso? Porque eu entreguei para ele uma classe que implementa a interface. Ele vai encontrar essa classe e executar o método de acordo com a interface. A chamada com os parâmetros fica exatamente a mesma que antes. Ok, mas ainda temos algumas dúvidas e algumas perguntas aí. Teremos várias instâncias de workflow rodando simultaneamente. Por exemplo, um workflow de aprovação de documentos. Inúmeros funcionários da empresa vão estar rodando o workflow de aprovação de documentos simultaneamente. Como o Workflow Runtime vai saber a qual instância se refere um determinado evento? A aplicação dispara um evento da classe, daquela classe controle de despesas. A aplicação dispara um evento para o workflow da continuidade. Ou seja, o gerente aprovou um relatório. A aplicação dispara o evento. Relatório foi analisado. Certo? Mas como é que o runtime vai saber a que instância se refere aquele evento? Ou seja, a que relatório? Qual foi o relatório que foi analisado? Como é que o runtime vai saber disso? Como é que é feita a identificação da instância? Certo? Os eventos criados na interface, eles são obrigados a receber um parâmetro que tem que ser derivado de External Data Exchange Event Args. O parâmetro do evento tem que ser derivado de External Data Exchange Event Args. Certo? Tem que haver essa derivação. Então veja um exemplo aqui. Mais uma vez a letra ficou pequena.
certo? A minha classe avaliou o relatório Event Args. Ela herda de External Data Event Args. Lá está a herança. External Data Event Args. Certo? Basta isso? Não, não basta isso. A implementação de new dessa classe é uma implementação muito especial. Certo? Quando a aplicação client for passar o evento para o workflow, ela tem que passar o ID que identifique exatamente isso. A que relatório aquilo se refere, a que instância de workflow aquilo se refere. Esse ID é do tipo GUID, é um GUID que o Workflow Runtime utiliza para identificar a instância dentro do banco de persistência. A primeira coisa que o new dessa nossa avaliou o relatório Event Args vai fazer, a primeira coisa que o new dela vai fazer é chamar MyBase new passando esse ID. Então, quando a External Data Event Args recebe esse ID, o que ela faz? Ela verifica, a instância está em memória ou eu joguei a instância para a base de dados? Ah, não, a instância está na base de dados, eu só joguei para a base de dados. Então, ela vai naquela base de dados, busca a instância que tem exatamente aquele ID, busca a instância com aquele ID, certo? E dá o prosseguimento à avaliação do evento. Dá o prosseguimento ao evento. Observem que além do ID, claro, eu tenho dados personalizados, como o meu resultado da avaliação de um relatório, por exemplo. Eu tenho dados personalizados. Só para relembrar onde isso entra, para vocês não ficarem completamente perdidos, na interface, essa classe avaliou o relatório Event Args, foi usada no evento avaliou o relatório. Tem que ser uma classe derivada de External Data Event Args. E tem que chamar o MyBase new com o guide da instância de workflow. Isso é absolutamente necessário. Certo? Então vamos ver um gráfico de como isso aí funciona. A aplicação gera uma classe, manda uma classe para o Workflow Runtime. O Workflow Runtime chama métodos e a aplicação chama eventos. Rodou muito rápido. Deixa eu tentar dar um clique só aqui e ver se fica parado. Não. O Workflow Runtime, ele chama métodos na classe. Para chamar métodos na classe, o Workflow Runtime, ele não necessita do EDS, External Data Exchange Service. Mas para os eventos, a aplicação necessita do EDS. É o EDS que reconhece que a classe gerou um evento e avisa o Workflow Runtime do evento. E por trás disso tudo a gente tem um serviço de persistência, de onde o Workflow Runtime está trazendo as instâncias do Workflow para a memória para dar prosseguimento a um Workflow. Assim, um Workflow pode durar dias para ser executado. E isso não significa que o processo em que ele está, que o host tem que ficar 24/7 no ar. Você pode desligar a máquina, botar tudo mais e o Workflow vai voltar certinho quando a aplicação der continuidade. Certo? Publicação do Workflow. Certo? O Workflow pode ser publicado também como web service a partir do Visual Studio. No Visual Studio eu tenho como publicar o Workflow diretamente como web service. Certo? Eu posso usar tarefas web service input, web service output no Workflow para fazer a publicação do Workflow como web service. Mas isso vai ficar para uma outra demonstração. Certo? Essa é uma forma simples de transformar o Workflow em web service.
O Workflow Runtime coloca um handler especial dentro do ASP.NET para interceptar a chamada ao serviço de workflow e dessa forma fazer a execução do workflow. Isso é uma das formas de publicação do workflow, mas eu já tinha citado as outras opções de hosting. Neste slide, outras opções de hosting, e nesse slide, as demais opções de hosting. Então, como nosso tempo é limitado, a gente só conseguiu ver uma demonstração, certo? Uma demo rápida de um Hello World, mas o importante é que deu para falar bastante sobre a arquitetura do Workflow Foundation. E posteriormente, em algum futuro webcast, a gente faz uma demonstração mais completa, já partindo do conhecimento dessa arquitetura deste webcast anterior. Site do Workflow Foundation. Nesse site existe um Hands-on Lab Hole do Workflow Foundation que eu sugiro que vocês baixem. Agora, existe uma iniciativa independente de criar um ASP.NET Page Workflow Starter Kit nesse endereço. Certo? Então, vocês podem anotar esse endereço, visitar esses endereços posteriormente. Enquanto isso, eu vou dar uma olhada nas questões, se alguém fez alguma pergunta. Pedimos aos senhores espectadores que, por favor, que façam agora suas perguntas ao Denis. O Denis vai estar respondendo aí oralmente as questões dos senhores. Então, por favor, senhoras e senhores, vamos aí no Question and Answers fazer perguntas. Eu tenho mais 5 minutos para responder, para que o Denis responda as perguntas dos senhores. A partir de agora, temos uma pergunta, Denis, por favor. Onde encontrar documentos relacionados a projetos em camadas para .NET 2003, certo? Nós temos aqui documentação do Workflow Foundation nesse site, que está aí na tela de vocês, toda a documentação do Workflow Foundation, certo? Mas não para projetos do 2003, porque o Workflow Foundation ele roda com o .NET 3.0, que roda no Visual Studio 2005. Certo? A segunda pergunta, liberação do evento para download, Rogério. Quando vai estar liberado esse evento para fazer downloads? O webcast estará em breve para download na página do Media Center, que daqui a pouco eu vou mostrar para os senhores. Basicamente era isso. Se os senhores tiverem mais alguma pergunta, por favor, nós temos mais 3 minutos para responder as perguntas das pessoas que estão aí presentes, por favor que as façam no Question and Answers, que nosso amigo Denis Torres está à disposição dos senhores. Estou deixando para vocês também meu e-mail, certo? Endereço dos meus sites. Nesses sites vocês vão encontrar várias informações. Existe inclusive um artigo sobre o Workflow Foundation, certo? E vocês vão encontrar muitas informações técnicas e qualquer pergunta podem enviar para o meu e-mail que eu respondo. Bom, 2 minutos, senhoras e senhores, temos mais 2 minutos para as questões dos senhores, senão vamos dar por encerrado aí o evento aí do nosso amigo Denis Torres. Senhoras e senhores, por favor, que nos façam as perguntas. Denis, vamos dar 2 minutos e depois encerramos o evento, ok? Ok. Bom, enquanto o pessoal está tentando escrever aí as questões para o Denis, eu gostaria de passar mais algumas informações ao público. Denis, eu vou tirar do teu slide, tá? Eu vou passar algumas informações, pode ser que tenha alguém tentando digitar alguma pergunta aí de um tamanho considerável, é por isso que ainda não está dando o feedback. Então, enquanto isso, eu gostaria de falar para os senhores que dúvidas relacionadas a esse assunto podem e devem ser colocadas lá nos fóruns do MSDN,
Os fóruns do MSDN, como os senhores sabem, são um ponto de encontro entre comunidade e especialistas de cada área, onde suas questões são respondidas por MVPs e colaboradores da própria Microsoft. Para os senhores acessarem os fóruns do MSDN, basta digitar em seu navegador esse endereço que aparece na parte inferior da tela, que é o fóruns.microsoft.com/msdn-br. Gostaria de informar também aos senhores que essa palestra de hoje foi gravada, estará, como eu disse agora faz um minuto, estará disponível no novo Media Center do MSDN. Para os senhores acessarem o Media Center do MSDN, os senhores primeiro acessem a nova página home do MSDN, que é essa que está com o endereço aí marcado embaixo, que é o microsoft.com/Brasil/MSDN, uma página que foi totalmente remodelada aí, de acordo com o layout da Microsoft Corporation. Nessa flecha em azul aí no meio da página é onde os senhores irão acessar a página de eventos, que é essa que eu estou mostrando para os senhores, onde os senhores também tem um layout totalmente remodelado e modernizado de acordo com a Microsoft Corporation. Do lado da direita nós temos, a coluna direita, toda uma agenda completa dos próximos webcasts, se não me engano até final de março. E na parte da esquerda, aí, os eventos presenciais, a agenda dos eventos presenciais do MSDN. Para os senhores acessarem, basta digitar o www.microsoft.com/Brasil/MSDN/eventos/eventos.mspx. Gostaria também de dizer para os senhores sobre os próximos webcasts. Gostaria de muita atenção, senhoras e senhores, mudança de horário nos webcasts. Mudança de horário nos webcasts a partir do dia 27 de fevereiro. Nossos horários sempre foram tradicionalmente às 17h30, mas a partir do dia 27, como eu estou marcando aqui, a partir do dia 27 de fevereiro, eles mudam para 17 horas em ponto, com previsão de 1 hora. Então, os eventos durarão de 17 horas às 18 horas a partir do dia 27 de fevereiro. Lembrando que todos os eventos são sempre baseados no horário de Brasília. Eu botei a flecha no lugar errado, mas o que importa é aqui. São todos baseados no horário de Brasília, e para os senhores se inscreverem ou obterem maiores informações é naquela página que eu mostrei no slide anterior, que é a página de eventos, que é microsoft.com/Brasil/MSDN/eventos/eventos.mspx. Eu não estou vendo uma outra pergunta dos senhores aqui no meu Question and Answers, e eu vou dar por encerrado, senhoras e senhores, o evento. Eu gostaria que o nosso amigo Denis Torres ele fizesse as últimas considerações. Eu vou voltar ao slide anterior dele. Denis, você gostaria de se despedir do público? Por favor, que o faça. Sim, muito obrigado pela presença, muito obrigado pela participação. E eu fico à disposição de todos vocês por qualquer dúvida que tenham sobre esse assunto. Certo? E estaremos nos vendo posteriormente em outro webcast. Nós que agradecemos, senhor Denis Torres, pela sua generosidade em ceder um pouco do seu tempo a mais para responder as questões técnicas dos nossos ouvintes. Senhoras e senhores, novamente agradecemos a sua presença e esperamos que este evento lhe ajude em seu dia a dia ao enfrentar seus desafios técnicos na plataforma Microsoft. Senhoras e senhores, tenham todos um excelente final de tarde, começo de noite e até a próxima. Muito obrigado.